No vídeo de hoje eu vou te mostrar o teste de mais um kit de parafusadeira comprado pelo Mercado Livre, mais baratinho que as outras, R$ 230, eu paguei 228, da marca Hexbet. Uma corzinha bem bacana, bem interessante, mandril de metal, diz que é brushless, mas não tem nenhuma inscrição aqui. Composição padrão, borracha, plástico, duas baterias no kit, alguns acessórios e o carregadorzinho básico. Então vou fazer o teste dessa ferramenta e vamos ver o que ela é capaz de entregar e se vale a pena ou não um kit como esse. A parafusadeira veio dentro dessa maleta aqui, não é das piores, mas também não é das melhores que eu já recebi, 100% de plástico, nem dobradiça não tem aqui, é só a questão do plástico dobrado aqui. E as travas aqui também são 100% plásticas, como é o padrão de todas as maletas desse tipo aqui que estão vindo agora. Aqui dentro a gente tem a parafusadeira com alguns acessórios aqui na parte de cima, presos pelo menos na maleta, então tudo bem acondicionado. Aqui começam os diferenciais da máquina, temos o manual de instruções, 100% em russo. Creio eu que seja isso. Tá? Não tem inglês, não tem outra língua, 100% em russo. Aqui nós temos então o carregador, duas baterias, diz que é de 2000 mAh, duvido. E aqui nós temos a parafusadeira propriamente dita. Não tem nenhuma inscrição dizendo se é brushless, se não é, no anúncio dizia isso. Aqui de um dos lados tem a marca e do outro lado aqui algumas informações técnicas, novamente tudo em russo. Aqui na parte de cima, então, a gente tem o seletor de funções, parafusar, furar e furar com impacto, o seletor de torque aqui, que vai até o nível 25 e duas velocidades mecânicas aqui, velocidade 1 e 2 para alta e baixa rotação. Ela engata a velocidade 2 aqui, mas o botão não vai até o final, parece que não encaixa direito. Parece que não encaixou a velocidade 2, mas ela está na alta rotação. Pelo menos funcionam, agora engatou. Pelo menos funcionam as duas rotações. Tem um LEDzinho aqui, bem fraquinho, possivelmente não vai ajudar muita coisa. Aqui um botão sem função, deve ser padrão de outras ferramentas aqui essa carcaça. E o encaixe da bateria, padrão Makita. Logicamente que não funciona em ferramentas Makita, só o padrão de encaixe que é tipo Makita 18 volts. Fui colocar uma broca aqui na parafusadeira para começar os testes com ela e já percebi um problema. Esse mandril aqui deveria ser de aperto rápido, você gira aqui, o eixo da máquina deveria ficar travado para você conseguir fazer o aperto da broca. E nesse caso aqui não fica travado, ó. Você consegue girar com muita facilidade, com dois dedos aqui eu estou girando o eixo da máquina inteiro e ele deveria ser travado. Então aqui essa contraporca, vamos chamar assim, que dá o aperto no mandril, não está funcionando, ou então na questão do eixo da máquina aqui tem algum tipo de defeito, ou de fábrica assim, que você não consegue fazer o travamento. Então aqui você tem que usar o próprio nível de torque aqui, por exemplo, para fazer o aperto do mandril. Mas daí vai ficar limitado à força que você consegue segurar aqui e acionar a máquina. Se fosse um mandril como esse daqui, por exemplo, que tem as duas peças aqui maiores um pouquinho, você consegue segurar uma para dar aperto na outra. Então uma espécie de porca e contraporca, vamos chamar assim. Só que nesse caso aqui, a contraporca seria esse anel pequenininho aqui, que deveria ser emborrachado para fazer o travamento automático do mandril. Então quando você gira aqui, ele deveria ficar travado o eixo da máquina, que não é o que acontece. Então o que eu vou fazer agora? Para descobrir se o problema é no mandril ou no eixo da máquina, eu vou trocar esse mandril aqui e vou tentar colocar de uma outra máquina que está funcionando perfeitamente. Então vou pegar aqui o mandril da Gorillaz, ó, vem aqui, ó, ele deveria travar aqui, eu não giro o eixo da máquina, ó, você consegue fazer força aqui, ele não gira o eixo da máquina, isso que deveria acontecer aqui. Então eu vou tirar esse mandril, vou colocar esse para ver se o problema é no mandril ou na questão interna aqui do funcionamento da máquina. Ó, dica para você que quer trocar o mandril de uma parafusadeira ou quer tirar por algum motivo aqui, ó. Como é que funciona? Lá dentro nós temos um parafuso, deixa eu ver se consigo mostrar para você aqui. Não sei se vai pegar a iluminação lá dentro, mas dá para ver um parafuso. Esse parafuso ali de dentro, ele é de rosca esquerda, ou seja, você vai girar ele no sentido horário para tirar ele lá de dentro. Então você vai ter que, como se você fosse apertar o parafuso aqui para tirar ele. Tirou o parafuso aqui de dentro, agora o mandril ele está rosqueado no eixo da máquina aqui. Então o que você vai fazer aqui, ó? Para conseguir tirar ele, você vai prender uma chavinha Allen nele aqui.
Botei velocidade baixa na parafusadeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou prender essa chave Allen aqui em uma morsa, firme, e daí no sentido reverso da furadeira aqui, eu vou girar o mandril. Então eu vou botar na velocidade baixa para ter bastante torque, vou botar na função de furação para ele não ter o controle aqui nas escalas de embreagem, e vou girar ela no sentido anti-horário, tá? No sentido de desaperto de parafuso. Então, vou prender a chavinha aqui na minha morsa, vou apertar um pouquinho e no sentido de desaperto, pronto, tirei o mandril da máquina. Agora, como eu já tinha tirado o da Gorillaz, eu vou prender ele aqui, então é só apertar. Ó, eu já descobri que o problema não é o mandril, ó. O problema é o eixo da máquina. Ó, ele gira solto lá dentro, tem algum dispositivo aqui dentro que não está funcionando e não deixa fazer o aperto. Então não é questão do mandril. Então o que eu vou fazer aqui? Para essa máquina aqui conseguir funcionar, para eu conseguir utilizar ela, eu teria que colocar aquele mandril de plástico que tem as duas peças que me permitem segurar uma e dar o aperto na outra para conseguir prender os acessórios. Com esse mandril aqui não vai ser possível, pelo menos, dar uma firmeza correta nos acessórios para fazer a utilização. Alguns deles vão funcionar sim, mas a maioria tende a não funcionar por conta de não ter esse aperto aqui no eixo da máquina. Bom, coloquei aquele mandrilzinho de plástico que eu tinha aqui e agora pelo menos eu tenho uma contraporca aqui para segurar e dar um aperto decente aqui nos acessórios, que me permite utilizar a parafusadeira. Mas sinceramente, antes de fazer teste prático, de deixar marcas de uso na ferramenta, eu vou testar outros parâmetros, vou fazer alguns outros testes aqui, para ver se não tem mais nenhum outro tipo de problema. Porque daqui a pouco não vale nem a pena eu ficar com essa ferramenta aqui e muito menos indicar para você. Então eu vou fazer alguns outros testes aqui para ver se as outras questões relacionadas à máquina estão ok, para depois sim, se eu achar viável, fazer testes práticos com ela ou então proceder com a devolução da ferramenta. Vou começar medindo a rotação da máquina. Segundo a etiqueta dela aqui tem 400 RPM na baixa e 1500 na alta rotação. Então vou começar com a baixa rotação, sentido horário. A bateria acabou de morrer. E eu tinha carregado ela por completo. A bateria morreu do nada, simplesmente parou de funcionar aqui. E eu tinha usado muito pouco. Tinha feito alguns testes ali, tinha colocado e tirado o mandril. E agora estava para medir a rotação e a bateria simplesmente morreu. Essa bateria aqui tem algum problema. Peguei a outra bateria dela aqui. Vamos testar. Vamos lá. Baixa rotação, sentido horário. 415, 416, bateu com o indicado na máquina, que era até 400, agora alta rotação. (1008), um pouco mais de 1000 rotações. (1002), 1003. Mas como essa bateria aí deu problema precocemente, eu vou fazer o seguinte teste, ó. Vamos pegar uma bateria que tem quase 3 ampere-hora aqui, vamos medir na alta rotação. (1410) praticamente, e eu percebi que aqui não estava bem engatado. Talvez tenha sido esse o problema. Então vamos voltar para a bateria dela. Vamos medir de novo na alta, agora está engatada a alta rotação. Ó, descolou a fitinha aqui. (1560), bateu o que estava indicado na etiqueta, mas eu tive problemas aqui de engatar as marchas, digamos assim. Então teve um probleminha aí, a rotação estava baixa, estava na casa dos 1000, e era questão de não estar bem engatada aqui a alteração de velocidade pelo botão aqui do topo. Então mais um probleminha já descoberto aqui, ó. Não está engatando direito em alguns momentos aqui, não está indo até o final e não está entrando a troca aqui das engrenagens para regular entre alta e baixa rotação. Mas, quando engatada, a marcha correta, digamos assim, bateu o que estava na etiqueta. Foi as 400 em baixa rotação e 1500 em alta. Vamos tentar no sentido reverso agora, em alta rotação. (1560) e agora em baixa rotação.
416. Então, tanto no sentido horário quanto anti-horário, bateu a discriminação da etiqueta no sentido rotação, só que teve problema no engate de velocidade alta e baixa. Bom, já fiz a medição aqui da capacidade real de carga das baterias com a Torch DL24 e agora junto com vocês eu vou testar o carregador. A tensão de corte está setada em 21 volts e eu vou começar com 100 mA. Vou começar o teste aqui. Vou aumentar então para 200 e de 100 em 100 eu vou ir vendo até onde vai chegar o limite desse carregador. 300, 400, já cortou. Vamos voltar aqui, então vamos ver qual que é o intervalo aqui. Vamos voltar para 300. Vou começar a rodar o teste aqui e agora vou aumentar para 310, 320, 330 e já cortou. Então 320 mA é a capacidade do carregador dela, que na etiqueta aqui está dizendo que é de 1 A. Então 1/3 da capacidade basicamente. E das baterias aqui foi o seguinte, ó. Uma das baterias eu medi, deu 1.249 mAh. Diz aqui que deveria dar 2, então 1.250 mAh. E a outra bateria, aquela que parou a parafusadeira no meio ali, eu medi, deu 733. Então bem abaixo do indicado aqui, que seria os 2.000. Eu achei que poderia ser um problema de carregamento, já que eu usei o carregador rápido da Deco, e algumas baterias não conseguem lidar com o carregamento muito rápido. Então eu peguei um carregador de 500 mA, botei essa bateria para fazer um carregamento lento, medi novamente e deu 668 no meu segundo teste. Então claramente temos aqui uma bateria com problema. Então, dados todos esses detalhes, uma bateria com problema, carregador de 320 mA, o mandril, que não era adequado, não dá aperto, já veio com problema, já fiz a troca dele aqui para poder fazer algum teste. Então é muito problema em uma máquina só, não tem como eu recomendar, não vou continuar testando e vou optar pela devolução da ferramenta. Bom, como você pode ver aí, eu precisei encerrar o meu review bem antes do esperado. Tá? Eu optei por fazer a devolução da máquina, não vou continuar com os testes. Eu fiz uma ou duas tentativas aí de furação, de parafusamento com ela, quando eu tinha o outro mandril ainda, já coloquei de volta dela aqui para fazer a devolução. E aparentemente em força ela entrega o que promete. Tá? Uma parafusadeira compatível com TCPO, com Hanabi, com Gorillaz, então muito parecida com essas outras. Porém, muitos problemas cumulativos em pouco espaço de tempo, então me faz crer que não é um produto que vale a pena eu recomendar e possivelmente manter aqui na oficina, já que a tendência dele desde o começo foi apresentar problemas. Então tive problema no seletor de rotação aqui, de alta para baixa, várias vezes trancou ali, travou, não consegui fazer a mudança de alta para baixa rotação. O carregador, nem se fala, 300 mA, 320 mA, é ridículo, até para os padrões mais comuns isso aqui é ridículo. O mandril que não tem o travamento aqui, o autotravamento, então difícil de você colocar e tirar os acessórios, e ainda por cima uma bateria com problema. Então, muitos problemas, um em cima do outro, em um espaço curto de tempo, não vale a pena eu continuar. Vou optar por fazer a devolução dela, já vou reembalar e despachar de volta para o Mercado Livre, pegar meu dinheiro para comprar alguma outra ferramenta que mereça ser testada e mantida aqui na oficina. Então, não recomendo a compra, vou deixar links para a parafusadeira da TCPO e da Gorillaz, que são duas que estão disponíveis e que tem um custo-benefício que eu acho melhor do que essa daqui. Se você tiver uma dessas e ela está funcionando bem, as duas baterias estão durando muito parecidas e você está conseguindo fazer seus trabalhos, beleza, não é porque a minha deu problema que você precisa sair correndo devolver a sua também. Mas eu não vou recomendar porque a peça que eu escolhi aqui, que eu comprei, que chegou até mim, deu muitos problemas. Então não vou fazer a recomendação do produto, porém é o que eu sempre digo, se você tem uma e ela atende a sua necessidade, não tem por que você se desesperar com a ferramenta porque a do Ricardo deu problema. Bom, encerro o vídeo de hoje, não do jeito que eu queria, mas infelizmente acontece e pode acontecer com qualquer pessoa, indiferente da ferramenta que você compre. Se você gostou demais desse vídeo, quiser comentar alguma coisa aqui, complementar algo que eu tenha falado ou mostrado nesse vídeo, sinta-se à vontade, deixe seu comentário, deixe sua curtida e eu te vejo numa próxima oportunidade.